Amado por uns, odiado por tantos outros, ele é o pai do socialismo dito científico. Dificilmente você não vai ter algum aspecto da sua vida que é influenciado direta ou indiretamente por alguma das ideias deles. Ele vai desenvolver o método de análise que basicamente vai revolucionar todas as áreas das humanidades. Vamos iniciar agora a escola alemã através de Karl Marx. Olá pessoas, eu sou Bruno Cicalise, esse aqui é o Sociologia no Tucupi e agora a gente vai dar continuidade à playlist de aulas falando um pouquinho sobre Karl Marx. O Marx, esse alemão com uma vasta obra aí, vai desenvolver alguns métodos de análise, vai desenvolver algumas teorias, uma análise muito consistente do sistema capitalista e vai também propor, de certa forma, uma grande transformação aí da humanidade e vai influenciar praticamente todas as áreas das humanidades. Agora, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre o método de análise dele, que metodologicamente acaba sendo a parte mais importante que a gente tem do Marx, porque ele vai propor uma nova forma da gente enxergar a sociedade, que seria o materialismo histórico e dialético. Para você conseguir entender isso daí, você tem que partir das duas grandes influências que o Marx vai ter, que é do filósofo alemão Friedrich Hegel e do Feuerbach. No caso do Hegel, ele é considerado pelo Marx e por muitos outros como o maior filósofo da dialética. Quando você pensa em dialética, você vai entender através da oposição, você vai entender conflito, que nesse sentido a gente vai estar falando do conflito de ideias para a formação de novas ideias, a movimentação do mundo que você vai ter, a oposição através de experiências no sentido mais empírico da situação. Quando a gente pensa nesse conceito de dialética, a maneira como o mundo se transforma, você vai vir aí de um bom tempo da dialética, começa com os pré-socráticos, atravessa sendo influenciado pelo Platão, Aristóteles, até chegar no Hegel. A grande contribuição que o Hegel vai dar e que vai interessar para a gente aqui é que o Hegel ele sistematiza a maneira como a dialética acontece na transformação do mundo, das ideias, da matéria e assim por diante. É quando você vai entender aquela divisão dentro da dialética, né? Tese, antítese e síntese. Isso daí o Hegel sistematiza e nesse sentido o Marx se entende como basicamente um aprendiz do Hegel. Eles não chegaram a se conhecer. Quando o Hegel morre, o Marx ainda era uma criança, mas o Marx vai considerar o Hegel um dos maiores filósofos, se não o maior filósofo de todos os tempos. Inclusive, o Marx chegou a fazer parte, de uma frente ideológica e política chamada esquerda hegeliana na época dele. Só que como todo bom discípulo, que assim o Marx se considerava, ele acaba discordando em algum momento do seu mestre. E ele discorda basicamente quando a gente vai partir para a mudança que você tem pelas oposições da dialética, quando você entende aquilo que são as ideologias e aquilo que são as condições estruturais, a matéria, que o Marx vai chamar de infraestrutura e a superestrutura, para você entender. A infraestrutura são as condições materiais, ou seja, a natureza, o desenvolvimento científico e, principalmente no caso do Marx, a economia. Na verdade, o Marx dá uma atenção muito grande para a economia, tanto é que a principal obra dele é uma obra de economia política, que é o Capital. Então, isso seria a infraestrutura, as condições materiais que você tem. A superestrutura são as condições ideológicas, quando você pensa em política, Estado, doutrinas, religião. Então, isso seriam as condições ideológicas, o que ele vai chamar de superestrutura. A questão dialética que você tem entre a infraestrutura e a superestrutura é que vai estar apontando o pensamento de cada um. O Hegel, ele era um idealista, inclusive teólogo, por sinal. Então, o Hegel acreditava que a superestrutura, ou seja, as condições ideológicas, é que vão dar o primeiro encaminhamento para você ter a infraestrutura, ou seja, a superestrutura influenciaria, no primeiro momento, a infraestrutura. Era nesse momento que o Marx, influenciado pelo materialismo do Feuerbach, encaixa na teoria weberiana e entende da seguinte forma, que o Hegel ele tinha sido praticamente perfeito em tudo que ele fez, só tinha um problema, ele estaria de cabeça para baixo. Ou seja, não seria no primeiro momento a superestrutura que influenciaria a infraestrutura, mas ao contrário, a infraestrutura, ou seja, as condições materiais, que influenciariam a superestrutura. E é exatamente daí que a gente vai ter o método de análise marxista, o materialismo histórico e dialético. É esse materialismo histórico e dialético que todas as áreas das humanidades vão pegar e aplicar nas suas devidas proporções. Ou seja, quando você vai pensar como isso de fato aconteceria, o Hegel diria que é através do pensamento que você
muda a realidade. E esse pensamento é um pensamento que ele não foi influenciado em um determinado momento por qualquer condição material. É do pensamento para a realidade. E o Marx vai pensar o contrário. O pensamento, ele até pode influenciar a realidade, mas algo colocou o teu pensamento ali. E esse pensamento, ele foi colocado por conta das condições materiais. Ou seja, são as condições materiais, científicas, econômicas, que influenciam as condições de pensamento, ideologias e doutrinas, para depois as condições de pensamento e ideologia influenciarem as condições materiais. Então, como alguns historiadores acabam utilizando, por exemplo, quando a gente pensa na democracia ateniense, lembra, no contexto que você tinha naquele momento, lá nas tuas aulas de história. Você tinha a democracia ateniense, que nessa situação e nessa relação que a gente acabou de estabelecer, seria uma superestrutura. E quais eram as condições materiais? Qual era a principal atividade que você tinha naquele contexto econômico em um determinado momento? O escravismo. Ou seja, estruturalmente você tem que pensar da seguinte forma. A democracia ateniense, você tinha aqueles critérios básicos para você participar da democracia ateniense. Homem, maior de idade, filhos de pais e mães atenienses, nascido na cidade de Atenas e tudo mais. Isso classificava ele como um cidadão e como cidadão ele participava da ágora, participava da democracia ateniense, tinha direito de voz e voto. Mas estruturalmente, quando você pensa nessa situação, se o cidadão estava lá exercendo o seu direito político enquanto cidadão, é porque alguém tinha que trabalhar, alguém tinha que produzir. E esse alguém era o escravo. Ou seja, a superestrutura é exatamente a democracia. A infraestrutura era o escravismo. Portanto, numa análise do materialismo histórico dialético, só foi possível a democracia ateniense, o ócio do cidadão, por conta do escravismo. Se não fosse o escravismo, essa infraestrutura, você não teria, para uma análise materialista histórica, uma análise marxista, você não teria tido a democracia. Aí você pode perguntar, mas Bruno, agora a gente tem a democracia, mas não necessariamente o escravismo. Lembra, uma das acusações que fazem muito para o Marx é que ele era determinista, mas quando a gente entende o processo dialético, a gente vê que não é bem assim. Porque lembra, é nesse primeiro movimento, não significa dizer que depois você não pode ter a superestrutura influenciando a infraestrutura. Tanto é que hoje nós temos democracia, mas não necessariamente nós temos escravidão. Então, em algum momento, a superestrutura influenciou sim a infraestrutura. Deu para entender? Não sofra, porque é assim mesmo. Realmente não é tão simples assim de entender. E eu resumi bastante aqui para a gente conseguir ter um diálogo muito preciso nesse sentido. Mas um outro exemplo que eu posso dar aqui, sobre essas condições materiais que são determinantes para você entender as condições ideológicas, você poderia, por exemplo, pensar em religião. Pensa, por exemplo, num grupo indígena isolado que mora no meio da floresta amazônica. Eles não têm contato e nunca tiveram contato com absolutamente outro povo. Eles moram no meio da floresta amazônica e têm uma religião. Para pensar, tu achas que a religião deles vai ter como característica um urso polar ou uma baleia beluga justamente naquele ambiente, no meio da floresta amazônica, a região tropical? Não. Diria o Marx que, neste sentido, a infraestrutura, as condições materiais, a natureza nesse sentido, não proporcionou a possibilidade de você imaginar, de você desenvolver, de você pensar em uma concepção ideológica dessa, de entender que o seu Deus ou os seus deuses são necessariamente de um ambiente que você não faz parte, até porque você está no meio da floresta amazônica. Então é esse materialismo histórico dialético que basicamente vai revolucionar a maneira como você enxerga a realidade. Isso que vai ser aplicado em basicamente todas as áreas das humanidades para você conseguir compreender como se desenvolve o mundo, como se desenvolve as doutrinas, como se desenvolve a política, como se desenvolve a economia e a nossa própria organização social. Inclusive, é a partir daí que você vai ter a concepção de transformação do mundo a partir do conflito, de transformação do mundo a partir da luta de classes, que a gente vai falar em algum outro momento. Mas para finalizar esse vídeo, eu queria também falar só um pouquinho sobre a concepção do Marx acerca da ideologia. Quando você pensa em ideologia, nesse conjunto de ideias, o Marx ele dá uma importância muito grande para isso, porque basicamente ele vai entender como sendo uma guerra, como sendo uma disputa que você tem ideológica e que não é uma disputa física, mas ela pode ser tão importante quanto a disputa física. O que o Marx entende? Que todas as classes sociais, em todos os tempos na história, elas têm uma ideologia, mas sempre tem uma que se sobressai. A ideologia que se sobressai é exatamente a ideologia das classes dominantes.
Portanto, é a ideologia dominante a partir das classes dominantes. Se a gente pensa, por exemplo, agora, que foi exatamente o objeto de análise, né, do Marx, a sociedade burguesa, você tem ali, a partir de uma determinada transformação da realidade, você tem o proletariado, que é a classe trabalhadora, quem vende a sua força de trabalho, e você tem a burguesia, que são exatamente os donos dos meios de produção. Quem é a classe dominante que tem mais poder nesse sentido aqui na concepção marxista? Exatamente os burgueses. Ou seja, é a ideologia burguesa que acaba se disseminando na sociedade. E a ideologia burguesa, assim como toda ideologia dominante, ela tem uma grande utilidade na concepção marxista. É fazer com que a gente entenda que o mundo é assim e não deveria ser de outra forma. Que é normal você ter a sua escala de trabalho da maneira como você é, se desenvolver da maneira como você desenvolve, e uma outra pessoa, que é dono do seu meio de produção, ganhar mais do que você. E isso é tão forte que o Marx vai conceber que a ideologia ela nada mais é do que a falsa consciência da realidade. Portanto, a ideologia ela é um artifício que a classe dominante utiliza para mostrar para a classe dominada que o mundo é dessa forma, até porque é do interesse da classe dominante que a classe dominada entenda que as condições são essas e que não vão mudar. Até aqui tranquilo, pessoas, como você pode ver, tem muita coisa do Marx, e aí para o vídeo não ficar longo, a gente fica por aqui. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho da maneira como Marx analisava o capitalismo, quais as categorias que são importantes para a gente pensar no sentido marxista. Até a próxima.